Bom dia! Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Glória a Deus, o Senhor nos permite mais um dia, onde nós estamos aqui falando sobre o milagre, né? Estamos também falando sobre o processo. Nós falamos ontem sobre o milagre da abertura do Mar Vermelho. E Deus é maravilhoso, né? Deus conhece a urgência da nossa vida, Deus sabe quando nós precisamos de algo assim para ontem, Senhor. Deus sabe todas as coisas, sabe o ontem, o hoje, sabe o amanhã, sabe até o que nós havemos de pensar, não é isso? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, esse Deus grandão, maravilhoso que nós servimos. E hoje eu quero falar um pouquinho de processo. Eu escolhi um versículo muito conhecido para que a gente possa dissertar um pouquinho a respeito de processo, né? Está aqui no livro de Segunda Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler dois versículos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se elege deste lugar. Amém? Glória a Deus. Nós falamos que muitas vezes nós precisamos passar por um processo para receber um milagre. E eu quero crer também no meu coração que nem sempre nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de um processo que vai gerar um fato do qual nós estamos precisando, né? Por exemplo, eu sofri consequências de um pecado. Então, um exemplo bem básico. Se nós, por exemplo, ainda não deixamos o pecado da mentira, e aí a gente mente, mente, quando você vê, você já mentiu, e você às vezes se arrepende, às vezes não se arrepende, às vezes você nem se toca, né? E pecado é pecado. E a Bíblia diz que não há semente neutra, né? Então nós vamos colher essa semente má, a semente pecaminosa, né? E a semente pecaminosa, ela não é uma boa colheita, ela não traz bons frutos. Então, nós vamos viver a consequência disso. De fato, eu não estou precisando de um milagre, estou precisando de um processo para trabalhar esse pecado que tem assolado a minha vida e deixá-lo completamente para que eu não plante mais essa semente ruim e não venha mais colher uma colheita ruim, clara. Então, veja bem, muitas vezes, não é? Às vezes eu estou lá passando uma peleja, Senhor, eu preciso do milagre, preciso do milagre, preciso do milagre. O Senhor fala, isso não é milagre, minha filha, isso é processo. Você precisa deixar essa semente ruim, essa bagagem ruim para trás. Você precisa se arrepender desse pecado, você precisa deixar esse pecado, para que você não plante mais essa semente ruim e não venha mais colher essa colheita amarga. Porque nós podemos escolher o que plantamos, mas não podemos escolher o que colhemos. Porque a colheita, ela é uma consequência do plantio. Então, quando nós colhemos, é porque lá atrás, num tempo distante ou não, nós plantamos aquela semente. Então, veja bem, quando eu preciso passar por um processo, nós não vamos conseguir o milagre. Quando a situação é só o processo, não vai chegar ao milagre. A gente até depois do processo fala, nossa, Deus operou um milagre na minha vida. E nem foi, não foi. Eu passei pelo processo, me arrependi do meu pecado, o Espírito Santo me ajudou, me conduziu, me iluminou, me fortaleceu, né, me orientou, mas o que passou a acontecer na minha vida, eu passei a plantar uma boa semente, e aí não tem jeito, eu vou colher uma boa colheita, frutos viçosos, frutos saudáveis, frutos bons. Por quê? Porque eu passei a plantar uma boa semente. Então, isso é o processo, né? E quando nós falamos aqui no livro de Segunda Crônicas, eu vejo que esse versículo ele relata muito bem a questão do processo. Porque ele diz assim, ó,
o meu povo. Então Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Deus não está falando com aqueles que não têm, que não confiam, com aqueles que ainda não estão nos caminhos do Senhor, aqueles que rejeitam a Deus. Não, ele está falando comigo, com você, o meu povo, né? Que se chama pelo meu nome. Se humilhar, humilhar diante de quem? De Deus, né? Se humilhar diante de Deus. Como que eu me humilho diante de Deus? Quando eu chego para o Senhor, reconheço o meu pecado e peço perdão por ele. Senhor, eu pequei, me perdoa, mas não pode ficar só por aí, não. Eu não posso simplesmente reconhecer e pecar. Eu tenho que reconhecer, me arrepender genuinamente. Não pode ser um pedido de perdão da boca para fora. Não pode falar assim, ah, pequei, vou pedir perdão, daqui a pouco vou pecar de novo o mesmo pecado. Não. Senhor, eu pequei, eu me humilho diante de ti, eu peço perdão pelo meu pecado. Se o meu pecado atingiu uma pessoa, eu vou pedir perdão para aquela pessoa, eu me arrependo. E aí, o que que fala logo em seguida? Orar. Orar o quê? Não é orar pedindo bênção. É orar para que o Senhor, através do Espírito Santo, nos oriente para que a gente não caia novamente naquele pecado. Senhor, eu não quero mais esse pecado na minha vida. Eu não quero mais essa mentira, eu não quero mais esse adultério, eu não quero mais essa prostituição, eu não quero mais essa coisa ruim. Eu não quero mais, Senhor. Me ajuda. O Espírito Santo me orienta, me fortalece. Agora, Deus não vai tirar isso de mim, nem vai tirar isso de você. Por quê? Porque isso é uma ação minha. Eu preciso desejar veementemente abandonar aquele pecado e me esforçar para isso. Quando Deus vê o meu esforço, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar me ajudando. Como? Com fortalecimento, com orientações, aconselhamento. O Espírito Santo vai me conduzir naquele caminho que eu quero estar, o caminho correto, o caminho do plantio da boa semente, mas não tirar magicamente de mim aquele pecado, primeiro porque Deus não é mágico, segundo porque tem ações que são de Deus, mas tem ações que são minhas. Sair do pecado é uma ação minha. Então, esse horário aqui é orar pedindo direcionamento de Deus para abandonar aquela situação do qual você está se humilhando diante do Senhor. Ele diz: buscar a minha face. Por quê? Porque como o pecado nos afasta de Deus, diz a palavra que cria um abismo entre nós e Deus, então quando nós nos arrependemos do pecado, pedimos perdão diante do Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, oramos pedindo fortalecimento para deixar completamente aquele pecado, então o que que vai acontecer? Nós vamos buscar a face de Deus. Nós vamos buscar nos aproximar de Deus novamente, quebrar, né? Porque o arrependimento de pecado, o pedido de perdão, ele extermina o abismo que foi criado entre nós e Deus. E aí, então, nós vamos buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Ah, pastora, mas eu já me converti, eu já até desci as águas do batismo. Deus está falando dos maus caminhos daquela situação, aquele pecado. Eu preciso me converter em relação àquela situação. Eu preciso deixar aquela situação para trás, né? Então, olha só, aí vem a promessa, né? Aí vem a promessa, porque o nosso Deus é um Deus condicional. Muitos e muitos, muitos versículos na Bíblia. Se, né? Como começou aqui o versículo. E se o meu povo, quer dizer, se você fizer isso, se você fizer a sua parte, Deus vai entrar com a parte dele. E aí ele diz assim: eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Então, se nós passarmos pelo processo, Deus vai ouvir a nossa oração, Ele vai perdoar os nossos pecados, limpar o nosso coração daquela sujeira terrível que é o pecado, e Ele vai sarar a nossa terra. O que que é a nossa terra? É o nosso coração. Ele vai sarar as feridas que aquele pecado trouxe, as mágoas, a raiz de amargura, a tristeza, a depressão, enfim, toda a consequência que
que nós estamos vivendo em relação àquele pecado do qual nós estamos passando pelo processo. Está vendo como é importante o processo? O processo é muito, muito importante e nós precisamos passar por ele. Então, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, você tem vivido uma situação que tem se repetido na sua vida, tem se repetido, você tem que buscar, Senhor, o que tem acontecido, essa situação tem acontecido, porque muitas vezes é um pecado que está ali escondidinho, precisa ser tratado, precisa passar pelo processo, precisa passar pelo arrependimento, precisa se humilhar na presença de Deus, precisa buscar a face do Senhor novamente, buscar a orientação do Espírito Santo, passar por esse processo, né? Difícil, pastora Rosa, difícil. Não posso ser hipócrita e falar para você, não, isso é moleza, é mamão com açúcar. Não é, mano. Tem pecados que é muito difícil de nós nos arrependermos, deixarmos. Tem pecados que estão muito enraizados na nossa vida. Tem pecados que já nos acompanham há muitos anos. Tem pecados que para nós já virou uma iniquidade, já está assim processado, já faz parte de nós. Mas isso não significa que nós não podemos deixá-lo. Isso não significa que nós não podemos abandoná-lo. Nós precisamos nos humilhar, precisamos orar, precisamos nos arrependermos verdadeiramente e buscar a orientação do Senhor para poder novamente estar na presença de Deus com toda a plenitude, receber o fortalecimento, a vitamina do Espírito Santo. Então, nós podemos continuar a nossa caminhada com o Senhor, crendo que Ele ouve dos céus e Ele sara a nossa terra. Amém? Então, hoje é um desafio, né? Amanhã nós vamos saber como é que é o resultado desse desafio, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Entre no nosso canal do YouTube, se inscreva, dê um like aí para nós, esteja conosco, compartilhe os nossos vídeos, você vai encontrar vídeos fantásticos no nosso YouTube. Até amanhã, em nome de Jesus.